Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 176. Chegada à propriedade do Lorde da Cidade. Tradutor, Dragon Boat Translation. Editor, Dragon Boat Translation. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Lin Bai saiu do portão e olhou para trás a cada passo que dava. Aqueles que não o conheciam pensariam que ele sentia falta deste lugar. Shen não pôde deixar de dizer: por quê? Você não quer deixar este lugar ainda? Se você continuar aqui, talvez Shao Feng mude de ideia e tire sua vida diretamente. Ele tinha uma barriga cheia de dúvidas em seu coração. Porque Lin Bai de repente se envolveu no incidente de matar o terceiro jovem mestre da família Shao. Lin Bai balançou a cabeça. Ainda tenho outros irmãos aqui. Se eu for embora agora, temo que Shao Feng não deixe passar e os prejudique. Não há nada que você possa fazer se voltar agora. Se Shao Feng realmente acredita que você é o assassino, temo que sua vida seja perdida. Os outros irmãos marciais também serão implicados por você. Por outro lado, Shao Feng não se atreverá a agir imprudentemente por enquanto quando você estiver na propriedade do Lorde da Cidade. Ele não vai atacá-los. O que Shen disse fez muito sentido. Lin Bai também pensou o mesmo. Afinal, de acordo com a personalidade de Shao Feng, ele definitivamente usaria essas pessoas para ameaçá-lo. Se ele atacasse Bai agora, não teria moeda de troca para ameaçá-lo no futuro. Ah, certo, eu não perguntei como você está envolvido neste assunto. As palavras de Shen transformaram os pensamentos de Lin Bai em realidade. Lin Bai balançou a cabeça. Eu já disse que é um mal-entendido, mas Shao Feng, que estava furioso, não acreditou. Ele insistiu que eu sou o assassino de seu filho. Lin Bai decidiu manter o incidente anterior com Shao Yuxian em sua mente. Não importa quem perguntasse sobre isso, ele sempre diria a mesma coisa. No entanto, Shen não era uma pessoa que gostava de fofocar. A coisa mais importante no momento era o assunto na propriedade do City Lord. Então ele não tinha ânimo para ir ao fundo do assunto. Para ele, não era importante se Lin Bai era o assassino de Shao Yuxian. O que importava era se ele tinha uma maneira de curar o estranho problema do Lorde da Cidade. Você ainda se lembra do que eu lhe disse sobre a propriedade do Lorde da Cidade? Lin Bai assentiu. Eu lembro. Shen não pôde deixar de suspirar. O destino deu muitas voltas e reviravoltas. Ele originalmente pensou que Lin Bai não tinha destino com a propriedade do Lorde da Cidade. Afinal, ele havia sido expulso pela Associação de Alquimistas, o que significava que não havia mais nenhuma conexão. Quem teria pensado que a situação do City Lodge era muito séria agora? De repente, ficou assim. Ele não teve escolha a não ser pensar em Lin Bai novamente. Se não fosse pelo senhor da cidade, Ren Ziyuan, Yan Wu e os outros não estariam na situação de não querer perder nem um pouco de esperança e estar dispostos a dar uma chance a Lin Bai. Caso contrário, no passado, eles definitivamente não teriam feito tal exceção e permitido que Lin Bai entrasse na propriedade do Lorde da Cidade. Além disso, ele já havia sido expulso da Associação Alquimista. Se a notícia chegasse aos ouvidos de Qin Juan, ele temia que haveria muitos problemas. Shen disse com um rosto sério: quando você entrar na propriedade do senhor da cidade, não faça perguntas. Mantenha o que você veio e ouve em segredo. Se alguma notícia se espalhar, você morrerá sem um cemitério. Lin Bai não pôde deixar de ficar um pouco surpreso ao ouvir isso. Ele podia ver que o assunto na propriedade do Lorde da Cidade era mais importante do que ele imaginara. Caso contrário, Shen não teria essa expressão. O gerente-geral Zhao era o mesmo. Sua expressão era ainda mais sombria. Se as notícias se espalhassem para o mundo exterior, não apenas você, mas até mesmo sua família e amigos seriam caçados pela propriedade do Lorde da Cidade. Então, ele revelou um sorriso gentil e seu tom tornou-se muito mais gentil. Claro, você não precisa se sentir pressionado. A propriedade do Lorde da Cidade sempre foi clara sobre recompensas e punições. Se você fizer um bom trabalho e puder resolver o assunto urgente do Lorde da Cidade, também o ajudaremos a lidar com os assuntos da família Shao. Dando um doce encontro com apenas um tapa.
O gerente-geral Zhao era muito hábil em usar esse método. Além disso, ele havia acabado de resgatar Lin Bai de uma crise. Se não fosse pela chegada repentina de pessoas da propriedade do City Lord, Lin Bai e a família Shao provavelmente teriam uma batalha feroz no final. Com base na força atual de Lin Bai, embora ele não pudesse derrotá-los, ele mal conseguiria escapar. Foi só porque ainda havia Bai e os outros que não era conveniente para ele fazer uma jogada. A chegada do gerente-geral Zhao Yixian foi de fato uma chuva oportuna para ele. Se fosse qualquer outra pessoa, eles teriam sido gratos por muito tempo. No entanto, foi diferente para Lin Bai. Ele tinha uma premonição em seu coração de que a viagem para a propriedade do Lorde da cidade não seria fácil. Não se preocupe, gerente-geral Zhao. Eu sei a gravidade do assunto. Eu definitivamente não vou dizer nada e atrasar os assuntos importantes do City Lord. Os pensamentos de Lin Bai mudaram algumas vezes, mas seu rosto estava cheio de gratidão. Parecia que ele estava disposto a morrer pelo senhor da cidade. O gerente-geral Zhao viu que Lin Bai era tão diplomático e acenou com a cabeça em satisfação. Nesse caso, é bom que você tenha dito isso. Quando você chegar ao City Lord's Estate, lembre-se de ouvir o alquimista Shen. Ele lhe dirá o que fazer a seguir. O gerente-geral Zhao ainda tinha outros assuntos a tratar. Depois de entregar Lin Bai para Shen, ele saiu. Agora que o tempo era curto, Shen não teve tempo de contar a Lin Bai sobre a causa e o efeito do assunto. O senhor da cidade está com uma doença gravíssima e já está à beira da morte. Ele precisa refinar a lendária pílula medicinal da nona série, Shuan Yuan Pill, para salvar sua vida. No entanto, ainda faltam alguns ingredientes medicinais importantes. Um deles é o núcleo interno do lobo celestial da lua uivante. Shen foi direto ao ponto e contou a Lin Bai sobre o que estava em jogo. Não é de admirar que ele tenha pedido ao gerente-geral que trouxesse pessoas até ele para comprar o lobo celestial da lua uivante. A posição de City Lord era extremamente importante. Além disso, este continente não era pacífico. Se o City Lord caísse ou ficasse gravemente ferido, era inevitável que atraísse os pensamentos cobiçosos dos outros. Acontece que esses eram tempos difíceis. Se as pessoas soubessem, isso inevitavelmente levaria a outra batalha. Muitas facções seriam afetadas, independentemente de estarem envolvidas ou afetadas. Em suma, se houvesse uma mudança de poder, inevitavelmente haveria muitos problemas. Portanto, fosse o vice-lorde da cidade, Ren Ziyuan ou a associação de alquimistas, todos esperavam que o senhor da cidade pudesse ser curado o mais rápido possível. Claro, havia outro motivo para isso, mas não era conveniente contar a Lin Bai. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 177. Não é um lugar tranquilo, Shen disse sinceramente. Em suma, sua missão é desenvolver a pílula junto com todos. Esta é a fórmula da pílula. Dê uma boa olhada nisso e você terá uma boa ideia. Ele tirou a fórmula da pílula. Foi dito que esta receita foi obtida pelo vice-City Lord e seus homens de um antigo reino místico após uma grande luta. Foi dito que eles haviam perdido um grande número de pessoas naquela época. Até ele próprio ficou gravemente ferido. Só então ele encontrou esta fórmula. Claro, a duplicata na mão de Shen não era um segredo. Todos os alquimistas de alto escalão tinham isso. Como dizia o ditado, quando todos juntam lenha, a chama é alta. Depois de reunir a sabedoria de todos, eles sempre pensavam em uma solução. Os alquimistas que vieram para a propriedade do senhor da cidade assinaram um contrato. Qualquer um que vazasse informações relacionadas à propriedade do City Lord seria punido terrivelmente. A razão pela qual Lin Bai não assinou o contrato foi porque ele estava em uma situação perigosa. Além disso, um grupo de seus irmãos mais velhos e mais novos foram detidos pela família Shao. Portanto, tanto Shen quanto o gerente Zhao estavam mais à vontade. Afinal, pessoas inteligentes sabiam escolher. Erva de ginkgo, fruta da orquídea do céu, ganoderma da neve da nona série, líquido de tutano espiritual de 1000 anos, núcleo interno do lobo celestial da lua uivante.
As ervas medicinais na fórmula da pílula eram todas extremamente preciosas e raras. Eles eram todos de valor inestimável no mercado e não podiam ser comprados mesmo que alguém tivesse dinheiro. Alguns deles eram tão raros que até Lin Bai nunca tinha ouvido falar deles. Foi o suficiente para mostrar o quão preciosa era essa fórmula. No entanto, o que mais o deixou comovido foi que a pílula refinada de um ingrediente medicinal tão precioso era na verdade para salvar a estranha doença do Lorde da cidade. Que tipo de doença causou tanto alarido? Por um momento, Lin Bai não pôde deixar de pensar profundamente. Ah, certo, o núcleo interno do lobo celestial da lua vivante é um ingrediente medicinal indispensável na fórmula da pílula. Além disso, não há outro substituto para ele. O lobo celestial da lua vivante é raro hoje em dia. É simplesmente tarde demais para procurá-lo em outro lugar. Pense bem novamente. Onde exatamente você libertou o lobo celestial da lua vivante? Shenhan disse isso de repente, o que também era o que o gerente-geral Zhao queria. Afinal, eles procuraram por toda a montanha e não conseguiram encontrar nenhum sinal do lobo celestial da lua vivante. Portanto, eles suspeitaram que Lin Bai estava mentindo, mas ele não precisava mentir. Infelizmente, Lin Bai não teve nenhuma outra reação, então Shenhan não disse mais nada. Você descansa primeiro. Vou levá-lo para ver meu mestre mais tarde. Tem mais uma coisa. A propriedade do Lorde da cidade é fortemente guardada. Você pode ir a qualquer lugar que quiser na sala de refino de pílulas e no jardim medicinal. Quanto aos outros lugares, é melhor não ficar vagando. Caso contrário, se algo acontecer, não poderei protegê-lo. Shenhan deu mais algumas instruções antes de se virar e sair. Olhando para suas costas, Lin Bai parecia estar pensando profundamente enquanto se lembrava das cenas que vira ao longo do caminho. Do lado de fora, a propriedade do senhor da cidade parecia calma e pacífica. Não havia nada de especial nisso. Parecia que, além da segurança ser mais rígida, não havia muita mudança. Também não havia nada de especial nos arredores. Logicamente falando, se o Lorde da cidade realmente tivesse alguma doença estranha, não deveria ser assim. Além da fragrância medicinal que pairava de vez em quando. Pensando até esse ponto, Lin Bai decidiu ir ao salão de refino de pílulas para dar uma olhada. A estranha doença do Lorde da cidade o deixou um pouco curioso, mas a explicação de Shenhan foi vaga. Presumivelmente, mesmo que ele perguntasse, ele não seria capaz de tirar nada disso. Então ele poderia muito bem ir investigar sozinho. Quanto mais perto ele chegava do salão principal, mais forte a fragrância medicinal se tornava. Havia uma fumaça branca que não se dissipava há muito tempo vindo de cima de sua cabeça. Tendo o salão principal como centro, estendia-se em todas as direções. Era como se todo o edifício estivesse envolto em uma camada de fumaça, quase escondendo sua verdadeira aparência. Isso foi o suficiente para provar que alguém estava constantemente refinando pílulas aqui dia e noite. Entrando, ele percebeu que muitas pessoas estavam ocupadas lá dentro. A maioria dos alquimistas da cidade provavelmente estava reunida aqui. Não é à toa que a família não conseguiu encontrar alguém, mesmo quando eles queriam encontrar um alquimista de grau 5 para tratar os ferimentos de Lin Sen. Embora todos tenham percebido a chegada de Lin Bai, ninguém levantou a cabeça. Suas expressões eram apressadas, e seus olhares estavam focados na fornalha na frente deles, como se a fornalha na frente deles fosse tudo para eles. Assim como Lin Bai estava olhando em volta, alguém de repente disse: "Você é novo aqui." Lin Bai olhou para a fonte da voz. A pessoa que falou era um homem de 30 anos. Ele parecia extremamente legal. Lin Bai assentiu. O homem não pôde deixar de murmurar: "Você é o único que é novo aqui." Então não vieram muitas pessoas desta vez. Lin Bai não disse que foi trazido aqui por Shenyan. Ele apenas perguntou: "Novas pessoas vieram antes?" O homem assentiu. "Isso mesmo. Aqueles que vieram aqui vieram todos em lotes. Esta é a primeira vez que te vejo sozinha." Lin Bai viu que, embora houvesse muitas pessoas no salão principal, ainda havia um grande número de fornalhas vazias.
Ele perguntou: para onde foram essas pessoas? Eles não parecem estar aqui. O homem balançou a cabeça e olhou como se não pensasse muito nisso. Tem muita gente indo e vindo aqui. Quem pode se lembrar claramente? Depois de dizer isso, ele parecia ter pensado em algo e baixou a voz. Algumas pessoas desapareceram sem saber e depois foram substituídas por um novo lote de pessoas. Não ousamos pedir muito. De qualquer forma, eles estão ajudando o senhor da cidade. Talvez essas pessoas já tenham partido, ou talvez o senhor da cidade queira que eles cumpram alguma outra missão. Ele disse isso casualmente, mas Lin Bai ouviu em seu coração. Pelas palavras e ações de Shen e do gerente Zhao, ele sempre sentiu que a saída dessas pessoas não era tão simples. A fornalha de pílulas na frente do homem estava emitindo fumaça branca. Era óbvio que o refinamento da pílula havia chegado a um momento crítico. Ele imediatamente parou de se distrair e se concentrou nisso. Os outros estavam em um estado semelhante. Lin Bai vagou por aí. Vendo que não recebia mais nenhuma notícia, voltou para sua sala de descanso e se preparou para meditar e cultivar. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 178. Passeio noturno pela propriedade do Lorde da cidade, Jing. O anfitrião passou 30 dias de cultivo para o pequeno tesouro. Ele acionou com sucesso 100 vezes o retorno. O anfitrião obteve um cultivo de 3.000 dias. O corpo do pequeno tesouro era um tamanho maior do que antes, mas mesmo assim ele ainda parecia pequeno. Ele tinha apenas metade do tamanho de uma palma e não chamava atenção. Como se tivesse comido demais, sua pequena barriga inchou e uma abundante energia espiritual envolveu seu corpo. Então, respirou fundo e sua barriga ficou cada vez mais redonda, fazendo as pessoas se perguntarem se ainda podia andar. O pequeno tesouro pode parecer que comeu demais e estava deitado no chão preguiçosamente, sem querer se mover, mas seus globos oculares negros estavam rolando, como se ele fosse imediatamente pular do chão se houvesse o menor movimento. Ao lado dele, Verdezinho e Pretinho olhavam para ele com inveja. Um deles estava pendurado na viga da casa. Quem não o conhecesse, pensaria que se tratava de uma trepadeira verde. O outro estava do lado de fora da porta. À primeira vista, parecia que alguém havia colocado uma pedra ali para bloquear o caminho. Graças a Shen, Lin Bai foi arranjado para ficar em um quarto individual. Além disso, a localização era bastante remota. Quase não havia ninguém ao seu redor, o que lhe permitia cultivar em paz. No entanto, mesmo assim, Lin Bai não se atreveu a baixar a guarda na propriedade do Lorde da cidade. Ele convocou Little Green e Little Black para uma pausa, no caso de alguém entrar de repente. Neste momento, o sol já havia se posto no oeste. Pela janela, o sol poente projetava uma imagem residual vermelho-sangue no chão. Não muito longe, o sol poente foi engolido. Gradualmente, desceu do topo da montanha e a cor tornou-se cada vez mais escura, revelando uma sensação sinistra. Quando a noite caiu, os arredores da propriedade do City Lodge já estavam iluminados. Olhando para as manchas de luz não muito longe, Lin Bai sabia que esta era a melhor oportunidade para ele agir. Usando a cobertura da noite, era a hora certa para explorar a propriedade do Lorde da cidade. Se fosse obediente e permitisse que Shen organizasse as coisas para ele, seu nome não seria Lin Bai. Embora pudesse ter certeza de que Shen não tinha más intenções em relação a ele e estava fazendo as coisas para seu próprio bem, Lin Bai não era uma pessoa que seguia as regras. Além disso, ele estava realmente curioso sobre o que era a chamada doença estranha do Lorde da cidade. Além disso, o mistério da propriedade do City Lodge era como um pequeno inseto que constantemente rastejava em seu coração. Se ele não descobrisse essas coisas, talvez nem conseguisse dormir bem à noite. Pequeno tesouro, Pretinho, é hora de partirmos. Little Treasure tinha uma técnica de cultivo que lhe permitia esconder sua figura. A menos que alguém com um nível de cultivo particularmente alto seja capaz de descobri-lo, uma pessoa comum não seria capaz de descobri-lo. Ele também tinha um senso de perigo aguçado. Isso era especialmente verdade agora.
Depois de alguns aumentos no nível de cultivo, ele ganhou algumas novas habilidades. Ele poderia prever o perigo com antecedência e dar um aviso. O chamado alarme ambulante era realmente muito desafiador para o céu. Além disso, poderia romper formações de feitiços e barreiras de labirinto. Pode-se dizer que era um item essencial para todos os principais reinos místicos. Era simplesmente muito útil. Com o pequeno tesouro por perto, mesmo que Lin Bai não estivesse familiarizado com a propriedade do senhor da cidade, ele não precisava se preocupar em cometer erros. O fator de segurança aumentou vários níveis. Além disso, a própria técnica de cultivo de Lin Bai era muito boa. Mesmo que ele não pudesse vencer, ele ainda poderia escapar. Se ele não pudesse escapar, ainda havia Little Black aqui. Sua defesa poderosa poderia pelo menos ganhar muito tempo para Lin Bai. Não importa se foi um acidente repentino ou uma situação perigosa, Lin Bai teria tempo para lidar com isso. Depois que ele estava pronto, Lin Bai levou os dois pequenos para fora. Ele se misturou à noite, como uma sombra, vagando pela propriedade do Lorde da cidade. Os guardas ainda estavam fazendo seu trabalho e mudavam de turno com frequência. Era óbvio quão rígidos os guardas eram. Nem mesmo uma mosca poderia voar. No entanto, quem poderia notar Lin Bai? Afinal, ninguém poderia notar uma sombra. Lin Bai caminhou pelo jardim da frente e pelo quintal de trás. Com Little Treasure liderando o caminho, ele evitou perfeitamente todos os tipos de formações e restrições. Ele não acionou nenhuma armadilha para atrair a atenção de ninguém. Mas, estranhamente, não havia sinal do senhor da cidade. Será que o City Lord está se recuperando do lado de fora e não na propriedade do City Lord? Inicialmente, ele queria ver em que tipo de situação o Lorde da cidade estava e de que tipo de doença estranha ele sofria. No entanto, além de Renzi Yuan, gerente-geral Zhao e alguns anciões respeitados da Associação Alquimista, ninguém mais tinha permissão para vê-lo. Portanto, Lin Bai só conseguia pensar nesse método. Lin Bai pensou um pouco e sentiu que era improvável. Como o City Lord estava doente, era inevitável que houvesse muitos fatores inseguros do lado de fora. Além disso, se o Lorde da cidade não estivesse aqui, por que ele enviaria tantos guardas? Poderia ser uma armadilha. Ou é um ato deliberado para fazer parecer que a segurança é rígida. Lin Bai franziu a testa. Ele tinha a sensação de que havia esquecido alguma coisa. Ele teve um palpite de que o Lorde da cidade deveria estar na propriedade, mas não conseguiu encontrá-lo. Será que há uma passagem secreta na propriedade do Lorde da cidade? Quanto mais ele pensava sobre isso, mais provável que ele sentisse que era. Seu olhar caiu sobre o pequeno tesouro. Pequeno tesouro, agora é com você. Você ainda se lembra do cheiro no corpo do gerente-geral Zhao durante o dia? Lin Bai pensou que, como a pessoa mais próxima do City Lord, o gerente-geral Zhao deve ter conhecido o City Lord antes. Little Treasure já havia entrado em contato com o gerente-geral Zhao antes, então se lembrou do cheiro. Ele poderia encontrar o City Lord procurando a localização do gerente-geral Zhao. Logo, os dois chegaram ao quarto do gerente-geral Zhao. O gerente-geral Zhao não estava na sala e Lin Bai estava ainda mais certo de seu palpite. Talvez o gerente-geral Zhao tenha ido ao encontro do Lorde da cidade. Então, Little Treasure abriu o caminho e Lin Bai chegou a um lugar depois de muitas voltas e reviravoltas. Se Yang e os outros anciãos estivessem aqui, eles perceberiam que este era o lugar para o qual eles vieram antes. Contanto que eles passassem pela restrição, eles seriam capazes de entrar no prédio subterrâneo. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 179, explorando a propriedade do Lorde da cidade. Little Treasure parou aqui, ou mais precisamente, ele estava hesitando. Seu nariz ficava farejando no ar, como se estivesse procurando por algo. Lin Bai olhou em volta. Este lugar ficava perto da área proibida da propriedade do City Lord, e havia um pátio abandonado próximo a ele. Normalmente, não haveria ninguém por perto, então a segurança que era muito mais frouxa em comparação com outros lugares fortemente guardados. No entanto, quanto mais era assim, mais estranho parecia.
A propriedade do lorde da cidade estava cercada como um balde de ferro. Como eles puderam cometer tal erro? Mesmo que fosse um canto e fosse fácil para as pessoas esquecê-lo, não fazia sentido. Só havia uma explicação. As pessoas no poder não queriam que ninguém notasse este lugar. Os outros lugares eram fortemente vigiados para que fosse mais fácil atrair a atenção de pessoas com segundas intenções. Assim, este local tornou-se discreto e extremamente seguro. Afinal, era assim que as pessoas pensavam. Quanto mais fortemente guardado fosse o lugar, maior a probabilidade de ser importante. A propriedade do lorde da cidade era tão vasta. Se o pequeno tesouro não estivesse lá, Limbai provavelmente teria ignorado este lugar também. Parece que este é o lugar onde as pessoas podem se esconder na propriedade. O pequeno tesouro finalmente tinha certeza. Todo o seu corpo emitia uma luz suave e brilhante, mas não era penetrante. Imediatamente depois, a energia espiritual no ar começou a nadar rapidamente. Era como se tivesse sido ativado e tornou-se especialmente ativo. Fracas ondulações de água apareceram no ar. À primeira vista, parecia cobrir todo o pátio abandonado. Através de uma camada de escuridão, ninguém podia ver o que havia dentro. Little Treasure apontou para dentro e guinchou. Então, a camada de fracas ondulações de água abriu uma rachadura no meio. Escusado será dizer que foi definitivamente o trabalho de Little Treasure. Não é de admirar que as pessoas estivessem tão ansiosas para encontrar ratos caçadores de tesouros. Limbai nunca conheceu nenhum outro rato caçador de tesouros. No entanto, os vários meios de Little Treasure desafiavam o céu. Ele abriu a restrição sem esforço e não atraiu a atenção de ninguém. A figura de Limbai brilhou e se fundiu na camada de ondulações da água. A noite estava fria como água. A fria luz prateada pousou no chão e silenciosamente observou tudo. Depois de um tempo, as ondulações da água desapareceram gradualmente e o local voltou à calma de sempre. Era como se nada tivesse acontecido. O mundo estava girando. Limbai levou um momento para se adaptar ao ambiente escuro ao seu redor. As pérolas da noite na parede emitiam uma luz fraca, e só então ele viu claramente que já havia ido para outro lugar. Este poderia ser o subsolo da propriedade do lorde da cidade. Limbai se atrapalhou com cuidado. Olhando para o túnel insondável, era como se tivesse chegado à barriga de algum monstro. A estrada à frente estava escura como o breu, como se não tivesse fim, e ele nunca seria capaz de chegar ao fim. Ele não pôde deixar de se perguntar se chegaria ao inferno se continuasse andando assim. Uma brisa fresca assoprou, o que foi suficiente para provar que a estrada à frente estava ligada ao solo. Limbai continuou a acelerar o passo. Como não havia bifurcação na estrada, ele não precisava do pequeno tesouro para liderar o caminho. Ele pousou no ombro de Limbai. O homem e o rato caminharam meio-dia. O caminho à frente gradualmente se tornou espaçoso e a estrada tornou-se plana. Limbai podia ver que, embora houvesse vestígios de construção feita pelo homem, essas cavernas kársticas e pilares de pedra pareciam ter sido formados naturalmente. Ele não podia deixar de ter algumas dúvidas em seu coração. Se fosse feito pelo homem, quem teria tanta riqueza e habilidade para construir um edifício tão grande sob a propriedade do senhor da cidade? Além do próprio City Lord, Limbai não conseguia pensar em mais nada. Mas por que o senhor da cidade construiria uma passagem tão secreta? Mas se não foi feito pelo homem, então o City Lord sabia sobre a existência de tal edifício, ou foi descoberto mais tarde, ou ele deliberadamente construiu a propriedade do City Lord para esconder a existência deste edifício. A partir dessas cavernas kársticas e pilares de pedra, pode-se ver que eles eram bastante antigos. Limbai não conseguiu rastrear de que era eles eram. Ele não conseguia entender, não importa o quanto ele pensasse sobre isso. Em resumo, pode-se dizer que a propriedade do City Lord está cheia de esquisitices. Desde o início, quando Shen e o gerente-geral Zhao disseram a ele que o Lorde da cidade estava sofrendo de uma estranha doença até a descoberta de uma passagem secreta, parecia haver uma conexão entre os dois. Rugido.
Um rugido de besta trouxe os pensamentos de Lin Bai de volta à realidade. De repente, ele olhou para frente. Ainda estava escuro como breu e ele não conseguia ver nada. Era como se o som agora fosse apenas uma ilusão. No entanto, Little Treasure estava olhando naquela direção. Todos os pelos de seu corpo se eriçaram e sua expressão era cheia de vigilância. Dizia-se que as feras eram mais sensíveis que os humanos. Além disso, Little Treasure era excepcionalmente sensível ao perigo e podia até avisar com antecedência. Ficou claro que deve haver algo na frente dele. Embora não houvesse nada em comum nas flutuações de energia espiritual no ar e parecesse excepcionalmente calmo, Lin Bai não se atreveu a baixar a guarda. Rugido. O som voltou. Desta vez, Lin Bai ouviu claramente. Estava vindo lá de cima. Era como o rugido de uma fera selvagem e parecia estar misturado com os gemidos dolorosos dos humanos. Assim que Lin Bai estava prestes a se aproximar, ele ouviu passos fracos. Seu corpo brilhou e ele rapidamente se escondeu no canto. O que deveríamos fazer? Não só a condição do City Lord está piorando, como seus ataques estão se tornando cada vez mais frequentes. Se isso continuar, receio. O rosto de Yan Wu estava cheio de preocupação. O senhor da cidade nos expulsou agora há pouco. Receio que ele já esteja. Ao ouvir suas palavras, o coração de Ren Ziyuan estava em sua garganta. Então o que devemos fazer agora, ancião Yan? Temos que pensar em um jeito. Não podemos deixar o Lorde da cidade continuar assim. Yan Wu suspirou impotente. O plano atual é reunir todos os ingredientes e refinar a pílula o mais rápido possível. Mesmo que os ingredientes estejam completos e a pílula seja refinada com sucesso, não tenho 100% de certeza. Então o que devemos fazer? Só podemos fazer o nosso melhor e deixar isso nas mãos do destino. As expressões das duas pessoas não eram muito boas. Eles estavam pensando na doença do senhor da cidade, mas não importava. Nesse momento, havia outra pessoa aqui. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 180. A descoberta de Lin Bai. Quando os passos desapareceram gradualmente, Lin Bai saiu da esquina. A julgar pelo tom dessas duas pessoas, parece que o City Lord não está em boas condições, e sua condição está piorando cada vez mais. Que tipo de doença estranha é essa? Ouvindo as discussões de Yan Wu e Ren Ziyuan, os dois também foram vagos e não disseram nada. Parecia que eles eram muito cautelosos e nem falavam muito sobre isso. Olhando para a escuridão na frente deles, até mesmo a luz das pérolas da noite na parede era muito mais fraca, dando uma sensação sinistra e estranha. Lin Bai apenas hesitou por um momento antes de se aproximar. As garras do pequeno tesouro agarraram-se firmemente às roupas de Lin Bai, e seus olhos do tamanho de um feijão olhavam para a frente como se estivesse enfrentando um grande inimigo. Quanto mais perto ele chegava da frente, mais claro o rugido se tornava. Ao mesmo tempo, Lin Bai também sentiu uma grande pressão. Era diferente da pressão espiritual. Era como se viesse de outra fonte de energia. Ele sentiu como se alguém estivesse estrangulando sua garganta. Isso quase o deixou incapaz de respirar. Uma sensação sufocante surgiu. Isso fez com que seus passos diminuíssem muito. No entanto, o estranho é que Little Treasure não foi afetado. Ele sentiu o desconforto de Lin Bai e agitou suas pequenas garras. Ele podia ver a preocupação em seus olhos. Lin Bai balançou a cabeça e disse: "Não se preocupe, estou bem." Talvez por ter sofrido muita pressão, até sua voz ficou um pouco rouca. Era como um velho fole com um buraco que soprava com o vento. Ele tinha uma tenacidade e teimosia sobre ele. Ele não desistiria até atingir seu objetivo. Agora que finalmente havia chegado a este lugar, se não visse o que estava acontecendo com o Lorde da cidade, voltaria de mãos vazias. Lin Bai não estava absolutamente disposto a aceitar isso. Ele continuou a andar para frente. Era como se houvesse uma enorme pedra pesando sobre seu corpo. Cada passo que dava era excepcionalmente difícil. Apenas alguns passos de distância, Lin Bai já estava coberto de suor e ofegante. Gotas de suor do tamanho de um feijão escorriam por suas bochechas, deixando seu rosto especialmente pálido.
A velocidade de Limbai era muito mais lenta do que antes. Neste momento, ele poderia ser considerado uma tartaruga, apenas um pouco mais rápido que um caracol. Limbai já estava encharcado de suor. Suas roupas estavam molhadas e ela parecia ter acabado de sair da água. Ele andava instável, como se só precisasse de uma última gota para esmagá-lo completamente. Litre viu que era tão difícil para ele seguir em frente, então obedientemente pulou do ombro de Limbai e o ajudou a reduzir seu peso. Embora não fosse pesado, era melhor do que nada. Litre estava tão relaxado que se movia para frente e para trás na frente dele. Para igualar a velocidade da tartaruga de Limbai, ela não teve escolha a não ser dar alguns passos antes de parar e esperar. Pode-se ver que esse poder misterioso não teve efeito na besta de estimação. No entanto, ele não sabia porque estava mirando em humanos. Se Yan e Renzi Yuan tivessem experimentado isso antes. Limbai finalmente conseguiu se mover, mas o rugido parou de repente. Estava quieto na frente dele. Não houve movimento. Ele só podia ouvir sua própria respiração. O pânico silencioso se espalhou aqui. De repente ele sentiu uma pressão ainda maior, e todos os pelos de seu corpo se arrepiaram. Cada poro de seu corpo gritava loucamente que havia perigo. Era quase a reação instintiva de seu corpo diante do perigo. Até o próprio Limbai não percebeu a tempo. De repente, ele se abaixou e rolou no chão. Era como se houvesse uma lâmina passando por seu couro cabeludo, fazendo com que seu couro cabeludo ficasse um pouco dormente. Limbai prostrou-se no chão e não se atreveu a agir precipitadamente, porque não sabia o que era aquilo. Esse sentimento não poderia ser descrito, mas era extremamente perigoso. A sensação de frio gelado carregava um calafrio de perfurar os ossos, e incontáveis arrepios apareceram em sua pele. Ele era como uma pessoa andando na corda bamba em um penhasco, e o menor descuido faria seu corpo se despedaçar. Depois de um momento, aquela sensação perigosa finalmente passou. O coração de Limbai, que estava pendurado na garganta, também ficou aliviado. Ele cuidadosamente se levantou e continuou a andar para frente. O que exatamente era aquela coisa agora? Se fosse qualquer outra pessoa, eles teriam desistido há muito tempo quando se depararam com uma situação tão perigosa. No entanto, Limbai era uma pessoa ousada e ainda não desistiu e queria descobrir. No entanto, na escuridão sem fim, havia duas pequenas lanternas vermelhas escuras que eram levemente discerníveis. Limbai sentiu uma sensação estranha e desconfortável em seu coração. Ele continuou sentindo que as pequenas lanternas pareciam extremamente estranhas, e a luz vermelha escura também estava cheia de uma sensação sinistra. Somente quando Limbai se aproximou um pouco mais, ele percebeu que tipo de lanternas havia ali. Eles eram claramente olhos humanos. Aqueles olhos o encaravam sem piscar. Ele não sabia há quanto tempo eles estavam lá. As pupilas escarlates se fixaram em Limbai. Não havia emoções humanas, apenas a crueldade e a insensibilidade das feras. Limbai não sabia se era um humano ou alguma outra criatura. Ele não se atreveu a agir precipitadamente por um momento. Ele estava encharcado de suor frio. Era como se ele tivesse parado no local como uma estátua. Pode-se dizer que, neste momento, Limbai estava sob grande pressão. A luz vermelha se aproximou. Era como se aquela criatura estivesse se aproximando lentamente de Limbai sob o manto da escuridão. Ele subconscientemente cerrou os punhos e estava pronto para lutar. Mas por algum motivo, ele parou de repente. Ele ainda estava a alguma distância de Limbai, como se tivesse sido parado por alguma coisa. Rugido. Era o rugido familiar da besta de antes, mas desta vez havia o som da corrente de ferro, estalando como trovões e relâmpagos. Pelo som, percebeu-se que a criatura parecia estar tentando se libertar das algemas da corrente de ferro. O barulho foi ficando cada vez mais alto, como se tivesse sido estimulado por alguma coisa, e o rugido tornou-se cada vez mais maníaco. Se isso continuasse, o barulho aqui provavelmente atrairia a atenção de outras pessoas. Limbai ainda queria seguir em frente e ver como era a criatura, mas estava preocupado que, se Yanhua,
Renzi Yuan e os outros voltassem, seus rastros seriam expostos e isso poderia não ser bom. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.